O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje que a alfabetização das crianças será avaliada por meio de amostra em 2019. De acordo com o ministro, o índice, que costumava ser elaborado por censo universal, precisou ter a abrangência diminuída por falta de recursos. Até a última prova, feita em 2016, os exames de leitura, escrita e matemática eram aplicados com todas as crianças do terceiro ano do ensino fundamental. Agora haverá uma amostra de escolas públicas e privadas e o ano avaliado será o segundo, ou seja, são crianças de 7 anos e não mais de 8 anos. A prova havia sido cancelada completamente pela gestão do ministro Ricardo Belles Rodrigues, primeiro nomeado na pasta na gestão Jair Bolsonaro. Depois de intensa repercussão negativa, já que a alfabetização é considerada etapa crucial para o desenvolvimento escolar, o governo recuou. Começo essa rodada com Carlos Andreasa. Pois é, o que há de novo nessa história? A Base Nacional Comum Curricular, que impôs essa mudança, né? O exame sai do terceiro ano do ensino fundamental e passa para o segundo ano. Crianças de 7 anos, faz todo sentido. Nós estamos em busca de medir a qualidade da alfabetização que se dá, vai lá, entre 5 e 6 anos. Com 7 anos faz sentido que seja feita essa medição. O troço está parado em função da BNCC há alguns anos. Mas quando foi feito da última vez, idealmente, deveria ser assim, com a amostragem completa. Todas as crianças, o máximo possível. O que mudou também para além da Base Nacional Comum Curricular? Mudou o governo e entrou no Ministério da Educação um esquema incompetente, incapaz. Razão pela qual toma-se essa decisão de improviso, porque improviso é a palavra desse ministério, quando não falamos de ideologia e guerra cultural, no improviso diante das críticas. Não, o Vélez tinha cancelado, mas o pessoal não gostou, vamos fazer agora por amostragem. Uma amostragem supostamente representativa. Não é, é ruim. Mas no futuro vai ser todo mundo e tal. Por que vai ser por amostragem? Porque, para além do improviso, perdeu-se uma enormidade de tempo. O ministro fala, o governo Bolsonaro tem apenas 4 meses. É verdade, Weintraub? Excelência. Mas os senhores perderam 3 meses. 3 meses com Vélez Rodrigues, com disputa de poder, com grupo ideológico trombando com militar, com criança cantando hino e sendo gravado na escola. E aí, o tempo ficou curto para aquilo que interessa. Essa é a explicação para essa situação lamentável. Então vamos começar a assumir as responsabilidades. Perderam muito tempo, são improvisados, não tem projeto, não tem plano, não tem um programa para a educação brasileira. Está em tempo de fazer alguma coisa. Até agora, nada. E aí, hein, Vera? Silvio, no dia 27 de fevereiro, eu escrevi uma coluna dizendo: enquanto o Vélez investe em propaganda, o MEC está parado. E aí, pela primeira vez, eu listava essas tarefas que estavam já contratadas pelo Ministério da Educação, porque são avaliações que estão no cronograma, portanto, estavam no horizonte e não estavam sendo tocadas. Uma delas era justamente essa, a que vai medir a alfabetização na idade certa. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular antecipou em um ano essa medição, que era feita, como a Andreasa bem disse, no terceiro, passou a ser feita no segundo, para medir a proficiência das crianças em leitura e escrita. Por que isso é importante? Para que se possa cumprir as metas que estão estabelecidas na mesma base de ampliação do universo de alfabetização e que isso seja feito na idade certa para que as crianças dos anos subsequentes possam ser avaliadas em competências mais complexas. Portanto, tem todo um encadeamento de provas e de avaliações que visa justamente fazer aquilo que esse governo diz que é o seu core business na educação,
que é cuidar da avaliação básica. Então, para isso que anunciou hoje, Weintraub não tem a mínima coerência com o que tem sido a sua justificativa para cortar recursos da universidade, você percebe? Se diz que vai cortar porque um aluno de universidade custa 10 vezes mais que um aluno de creche e que a missão consignada no programa de governo deste governo Jair Bolsonaro é cuidar da educação básica, esse desleixo com algo que é crucial para cuidar da educação básica, que é avaliar as crianças na idade correta, não se justifica sob nenhuma lógica, nem mesmo sob essa lógica de que é preciso focalizar os recursos e gastar naquilo que está no programa de governo. Essa avaliação era de suma importância, vai ser a primeira realizada nesses moldes, tanto que ela vai estabelecer uma nova base de comparação. Com isso, você deixa de poder fazer comparações com as estatísticas até então disponíveis, justamente porque você estaria antecipando em um ano. Era uma novidade que ia ter de fazer essa prova? Não, não era. Desde 2017 está decidido que ela ia ser antecipada. Inclusive, se decidiu não fazer em 2018, justamente para dar tempo de fixá-la nessas novas bases. Então, todo mundo sabia, desde sempre, que ia ter de realizar um exame universal em todas as escolas para medir a proficiência em alfabetização. Então, é lamentável que se faça isso. Você está deixando de cumprir aquela que é a função do Ministério, que é ver se a educação está sendo bem prestada naquilo que é a sua base, a sua essência, e dizendo que faz isso por falta de recursos. Mas se já cortou na educação superior, está cortando agora, onde estão sendo aplicados os recursos? Porque não houve uma redução nominal de orçamento do Ministério da Educação, até porque tem muita verba obrigatória, essa é uma das pastas que mais tem verba obrigatória. O que está sendo feito então com os recursos? Se não é nem na educação superior e nem na básica, onde estão sendo gastos os recursos da educação? Por falar em recursos da educação, eu vou passar a bola agora para o Alexandre comentar a questão da alfabetização e depois vou fazer uma salada mista aqui na pauta e a gente vai fazer um bloco só sobre educação, recursos e depois inclusive sobre um outro caso que aconteceu fora do Brasil. Alexandre, vamos lá. É muito importante a gente discutir esse ponto, por quê? Porque quando a gente olha os números da educação brasileira, algumas informações passam do surpreendente, né? Eu queria que o nosso ouvinte prestasse atenção em algumas coisas realmente que são curiosas e que a gente, por saber do desastre que é o Brasil em termos educacionais, medido em todos os rankings, a primeira, e quando a gente vê imagens de escolas caindo aos pedaços, quando a gente sabe a média de salário de professor, a primeira reação que a gente tem é falta de dinheiro na educação, né? É o que todo mundo pensa, é o que intuitivamente vem à cabeça de todo mundo. E realmente o Brasil, até os anos 80, gastava, relativo ao PIB, gastava pouco, uma média de 1,5% do PIB em educação. Ali pelos anos 80, começou-se a falar em gastar mais, que tinha que botar mais dinheiro em educação, e aí começou-se a aumentar ano a ano, até chegar na Constituição de 88, onde vem a ideia de vincular um percentual fixo mínimo de gasto com educação no orçamento da União. O que é um desastre. Por que é um desastre? E ajuda a explicar os problemas que a gente tem em educação. Porque quando você parte do gasto, quando você parte apenas da quantidade de dinheiro que vai se gastar, você chama corrupção, desperdício, e tira o foco onde realmente deveria estar, que era na qualidade do ensino, né? Então a gente tem no Brasil essa ideia de que gastando muito dinheiro, gastando mais dinheiro, os problemas da educação se resolvem, e não é isso que a gente vê. O Brasil gastou no último ano, pelo número que eu tenho, 6% do PIB em educação. Pra vocês terem uma ideia disso, os países ricos gastam em média 5%, 5,5%, por aí. Então o Brasil está acima, proporcionalmente ao PIB, em gastos dos países ricos. De 80% dos países do mundo medidos por esses rankings, o Brasil gasta mais. Então a gente gasta e gasta muito. E muito em salários de professor. Agora o professor ganha muito? Não ganha. Então, onde que está esse desperdício? A gente precisa saber, a gente precisa olhar por que a gente gasta tanto em relação ao PIB, por que tem tantos recursos
direcionados à educação, e a gente tem o resultado que a gente tem final. Uma dica é realmente, e é o que foi falado aqui pelos meus companheiros, a falta de foco no ensino fundamental. Nós temos uma nação que antigamente nós já tivemos uma nação de analfabetos, hoje temos uma nação de analfabetos funcionais. Houve uma universalização do ensino fundamental, mas a qualidade não conseguiu acompanhar. Então o aluno, na média, não entende o básico da formulação de um raciocínio, interpretação de texto, fazer as 4 operações e cálculos mais básicos. Então a gente tem nominalmente muita escola, muita criança dentro da escola, mas elas passam por lá sem aprender o básico e entram nessa categoria que se classifica como analfabetos funcionais. Muitos especialistas em educação que eu consultei, eles dizem que principalmente de 0 a 6 anos, se a criança não recebe, além do óbvio, né, de alimentação, cuidados de saúde, segurança e um foco na psicomotricidade, tal, que é um termo técnico que se usa para o ensino para criança de 0 a 6 anos, é muito difícil você depois recuperar esse aluno, né? Ele vai ter muita dificuldade após os 6 anos, se até de 0 a 6 ele não tiver essa qualidade de primeiro nível no seu preparo, na sua formação e na base que se dá para que ele receba conhecimento depois ao longo do seu desenvolvimento. Então, a discussão é muito válida, nós precisamos discutir o foco. O Brasil, repito, é muito importante que o nosso ouvinte saiba disso. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. Eu estava falando, por exemplo, que a gente gasta 6% do PIB. A China e o Japão gastam 4%. Alguém vai dizer que a educação na China e no Japão é pior do que a nossa? A gente gasta 50% a mais em relação ao PIB e nós não estamos gastando bem. Então o foco tem que ser em eficiência dos gastos, em fechar os ralos dos desperdícios e da corrupção e foco no ensino fundamental, como a gente repete e vai continuar repetindo aqui.